Pessoal, a dica de hoje é sobre a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Rodrigo Martins, professor de Direito Tributário aqui do Estratégia OAB, professor de Direito Tributário nos cursos para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem. Pois bem, pessoal, nós sabemos que no direito tributário, nós temos as obrigações principais e as obrigações acessórias, ou os deveres instrumentais, que estão previstas no artigo 113 do CTN. Dá uma olhada comigo aí na tela. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Olha aqui para mim. Então, no direito tributário, nós temos dois grupos de obrigações. Obrigação tributária principal. Ela é sempre caracterizada pelo pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária. Fazendo um paralelo com o direito civil, só para compreendermos, a obrigação tributária principal, ela sempre consiste no dever de dar dinheiro ao Estado, a título de tributo ou multa. Olha, eu pratiquei uma conduta e o resultado, a consequência daquela conduta é levar dinheiro ao Estado. Você auferiu renda, pague imposto de renda ao Estado. Ou então, você não pagou na data, você paga o tributo e mais uma multa, pague dinheiro ao Estado. Então, as obrigações tributárias principais, elas surgem com a ocorrência do seu respectivo fato gerador, a descrição da conduta lá na lei, verbo mais o complemento, e caracterizam por um dever de dar dinheiro, pagar tributo ou multa. As obrigações acessórias, ou também deveres instrumentais, uma expressão, um nome que é sinônimo, essas obrigações acessórias são outras obrigações que não levar dinheiro ao Estado. Uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar a fiscalização. Fazendo um paralelo com o direito civil, uma obrigação de fazer, não fazer. Por exemplo, uma obrigação de emitir nota fiscal, é uma obrigação tributária acessória. Uma obrigação de não rasurar livros fiscais, é uma obrigação tributária acessória, um não fazer. Ou tolerar a visita, a presença ou uma fiscalização, uma obrigação de tolerar. Então, o direito tributário... No direito tributário, nós temos a presença desses dois grandes grupos de obrigações. Obrigação tributária principal, sempre caracterizada pelo dever de levar dinheiro ao Estado, a título de tributo ou multa, e a acessória, fazer, não fazer, tolerar alguma coisa no interesse da fiscalização, arrecadação de tributos. Pois bem, essas são as obrigações. Todas as vezes que o contribuinte não cumpre uma obrigação legal, uma obrigação tributária, ele está sujeito a uma punição. Isso é natural do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico lhe impõe uma conduta, uma obrigação. Todas as vezes que você descumpre a lei, você sofre uma sanção, uma punição. Aqui no direito tributário, via de regra, as sanções são pecuniárias, são multas. Então, o contribuinte, quando ele descumpre uma obrigação principal, quando ele não paga o tributo, ele sofre uma sanção, uma multa. Vai pagar o tributo acrescida da multa. Multa punitiva e, eventualmente, multa moratória, juros e correção, etc. e tal. E o contribuinte, quando ele não cumpre uma obrigação acessória, quando a lei diz para ele, emita a nota fiscal, ele não emite, ele é multado, ele sofre uma punição, uma sanção. Quando a lei diz para ele, olha, não rasure os seus livros fiscais, ele vai lá e rasura, ele é multado, ele sofre uma sanção, uma punição. Então, quando o contribuinte afronta os seus deveres tributários, quando ele afronta a legislação que dispõe sobre obrigações principais ou acessórias, ele sofre uma sanção, uma punição, que no direito tributário, via de regra, é uma multa.
Pois bem, pessoal, o poder público não tem condições de fiscalizar todos os contribuintes. Imagine, os milhões de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, que nós temos no Brasil em todas as instâncias do governo. Governo federal, estadual, municipal, nós temos milhões de contribuintes. O poder público, seja a Fazenda da União, Fazenda dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, não tem capacidade técnica, capacidade humana para fiscalizar absolutamente todo mundo. Pensando nisso, o legislador criou a figura da denúncia espontânea, a exclusão da responsabilidade sobre o quê? Sobre a multa, pela denúncia espontânea. O legislador pensou o seguinte: eu vou dar um incentivo ao contribuinte, aquele contribuinte que não cumpriu a legislação tributária, eu vou dar um incentivo. Esse contribuinte faltoso, se ele procurar a administração pública e confessar a sua infração, eu vou dar um benefício para ele. Qual é esse benefício? Exclusão da multa. Onde está isso? Artigo 138 do CTN. Dá uma olhada na tela comigo. A responsabilidade é excluída. Responsabilidade pelo quê? Pela multa. Responsabilidade pela multa tributária. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único, muita atenção. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou de medida de fiscalização relacionados com a infração. Olha aqui, vamos entender. Esse instituto da denúncia espontânea funciona da seguinte forma: o contribuinte faltoso procura a administração pública e ele confessa: olha, eu pratiquei uma infração à legislação tributária, eu estou aqui me confessando. Essa denúncia ela é chamada de denúncia espontânea e ela só pode excluir a responsabilidade do infrator pelo pagamento da multa, ou seja, vai retirar a obrigação de pagar a multa se ela for espontânea. E o parágrafo único nos explica quando ela é espontânea. Ela é espontânea quando ela for efetivada, quando o contribuinte faltoso se autodenunciar antes do início de qualquer medida de fiscalização. Existe na fiscalização um documento chamado de termo de início de ação fiscal. É ali que tem formalmente início a ação fiscal, quando o contribuinte recebe uma notificação, seja da Fazenda da União, do Estado, do município. Quando existe uma fiscalização em face do contribuinte, aquela fiscalização ela é formalizada por um documento. Ou seja, a denúncia espontânea ela só é efetiva se ela for apresentada ao poder público antes do recebimento dessa ordem de início de ação fiscal. Se ele se autodenunciar depois do início da ação fiscal, já perdeu o objetivo. Olha, o objetivo não era fazer com que o contribuinte faltoso procurasse o fisco e se redimisse antes de qualquer medida? Então não há direito à denúncia espontânea, ou seja, a exclusão da multa, o benefício da denúncia espontânea, se o contribuinte se autodenunciou após o início de qualquer medida de fiscalização. Pois bem, essa denúncia, autodenúncia, para ser efetiva, portanto, ela precisa ser apresentada antes do início de qualquer procedimento de fiscalização e ela deve ser acompanhada do pagamento. Está lá no dispositivo, dá uma olhada aí na tela. Tem que ser acompanhada do pagamento. Olha aqui para mim. Então, o contribuinte faltoso que faz a autodenúncia antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, ele tem que estar amparado, ele tem que ter o dinheiro, olha, estou aqui me autodenunciando e vou pagar. O dispositivo, olha aí, fala acompanhada do pagamento, do tributo devido e dos juros de mora. Então, ele vai pagar o principal e juros. O que vai ser excluído? A multa. Ele tem direito de exclusão de multa. Então, ele vai se autodenunciar, vai fazer o pagamento do tributo, dos juros, com exclusão da multa,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração. Olha aqui para mim. Às vezes, alguns tributos dependem de uma apuração da fiscalização. A fiscalização ainda não sabe quanto esse contribuinte tem que pagar. Então, o contribuinte faz a autodenúncia, fala, eu vou pagar à vista, e aí, poder público, calcule, apure esse valor. Por isso que o dispositivo fala que ele vai depositar o valor da importância arbitrada, o fisco vai dizer para ele, olha, deposita X, deposita lá X, que eu vou apurar. E quando a gente apurar, você paga o débito. Beleza? Olha aqui para mim. Então, essa denúncia espontânea tem que ser antes de qualquer medida de fiscalização, acompanhada do pagamento do tributo ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa. Se ela deve vir acompanhada do pagamento, ela é incompatível com o parcelamento. Pessoal, a denúncia espontânea é incompatível com o instituto do parcelamento. Se o contribuinte fizer a autodenúncia antes de qualquer medida de fiscalização, olha, eu pratiquei uma infração à lei, estou aqui me autodenunciando, só que eu não tenho dinheiro para pagar, eu quero parcelar. Não tem efetividade essa autodenúncia, ele vai ter o direito de pagar parceladamente com a multa. Por quê? Porque nesse caso a autodenúncia que excluiria a multa, ela não é efetiva porque esse contribuinte não está pagando o débito. Beleza? Eu tenho uma peculiaridade sobre a autodenúncia no lançamento por declaração. Eu trouxe uma ementa de acórdão aqui para a gente dar uma olhada junto. Olha na tela comigo aí. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito, sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica antes de qualquer procedimento da administração tributária. Então, olha para mim, a autodenúncia ela é efetiva quando o contribuinte faz uma autodenúncia sobre um lançamento que ele pagou a menor. Então, ele fez um autolançamento, calculou o imposto de renda e omitiu alguma coisa lá. Ele não colocou um rendimento tributável, ele lançou a menor do que ele deveria. Obviamente, se o fisco pegar essa situação, o fisco vai lançar o complemento e vai multá-lo por não oferecer bens, rendimento à tributação. Pois bem, se ele fizer a autodenúncia antes da medida de fiscalização, ele tem o direito de pagar esse complemento sem a multa, pelo benefício da autodenúncia. Mas vamos ver o restante da ementa. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, nesse caso não tem denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento. Olha aqui para mim. Agora é diferente. Se ele fez o autolançamento, autolançou, não tem nenhum complemento. Ele autolançou e o tributo vence no dia 30. Se ele não pagar no dia 30, no dia seguinte, dia 1º, dia 5, depois do vencimento, ele vai ter que pagar a multa moratória pelo não pagamento. Nesse caso, ele vem se autodenunciar, olha, eu quero pagar o meu tributo a desse tempo, atrasado, mas eu estou me autodenunciando. Eu vim aqui pagar porque eu quis e eu quero a exclusão da multa. Nesse caso, não tem denúncia espontânea. Isso, inclusive, foi objeto de uma súmula. Olha aí na tela, súmula 360 do STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pago a destempo. Como que isso veio no exame de ordem? Olha aí, 20º exame de ordem. Em 2015, a pessoa jurídica X verificou a existência de débito do imposto de renda não declarado referente a 2012. Antes do início do procedimento ou medida de fiscalização, realizou o pagamento do tributo acrescido de juros de mora. Ao constatar o pagamento, a União notificou o contribuinte para que pagasse a multa sancionatória. Ou seja, o cara fez a autodenúncia antes da medida de fiscalização e não pagou a multa, não incluiu naturalmente. Qual que é a pergunta? Está correta a cobrança da multa? Não, não está correta. Uma vez que, de acordo com o artigo 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido. Beleza? Pessoal, esse é o Instituto da Denúncia Espontânea. Um abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.